Vamos dar seguimento à nossa correção. Capítulo 2 do tema 3, página 81. Eu vou ler a resposta e vocês acompanham a pergunta no livro de vocês. Primeiro, do sistematizar. O contato dos nativos da América com os europeus levou ao extermínio do povo Tainã, por meio de violenta repressão e de doenças trazidas pelos europeus e da escravidão. 2. A situação dos escravos na ilha de São Domingos era bastante difícil, pois eles trabalhavam exaustivamente no plantio de cana-de-açúcar e na produção do açúcar, além de serem submetidos a castigos físicos constantes e a condição precária de alimentação. Cerca de 90% da população era escrava. 3. Durante os séculos 17 e 18, a ilha de São Domingos se tornou a colônia mais rica, sendo responsável por cerca de 25% de toda a riqueza francesa, vinda da produção açucareira e do tráfico de escravos. 4. O primeiro grande levante ocorreu em 1758, sob a liderança de Francois. Embora os escravos tenham sido derrotados, a rebelião aumentou a tensão entre eles e os latifundiários. Entre 1790 e 1791, uma nova revolta foi reprimida e seus líderes foram mortos. Até que, em 1804, liderados por Louverture, os escravos conquistaram a independência do Haiti. 5. Louverture unificou os grupos revoltosos, formou um exército e iniciou uma rebelião, que durou de 1795 a 802. Utilizando um discurso revolucionário de inspiração francesa, Louverture levou os colonizadores franceses a validar o decreto de abolição da escravidão na ilha de São Domingos e nomeá-lo general. 6. O levante teve início por causa das condições às quais eram submetidos. Na prática, abandonaram as plantações, destruíram os engenhos e assassinaram senhores que os exploravam. A França vivia o momento das medidas imediatas à Revolução Francesa, em especial a convenção responsável pela libertação dos escravos nas colônias. 7. A coroa passou a impedir a entrada de ex-escravos haitianos em seus territórios, desconfiados, inclusive de brancos refugiados. Eles temiam que os escravos libertos do Haiti revolucionassem outros engenhos. Bom, aí foi a correção do sistematizar. Dando continuidade, correção do sistematizar do capítulo 3, tema 3, página 89. Resposta do primeiro. A eclosão desses movimentos teve influência da independência dos Estados Unidos, que trouxe
uma nova forma de governo, a República dos princípios de liberdade e igualdade disseminaram pela Revolução Francesa e dos séculos de opressão. 2. Diante do crescimento dos Estados Unidos, a Inglaterra teria de agir em territórios livres economicamente para vender sua produção. Ao saber dos levantes na América Espanhola, decidiu aliar-se à elite crioula, financiando armamento e navios, bem como mandando contingente humano, auxílio diplomático e financeiro. 3. Com a ocupação da Espanha, as elites crioulas juraram fidelidade ao rei deposto, opondo-se ao domínio napoleônico. As juntas governativas passaram a ter autonomia. Após a derrota de Napoleão, a coroa espanhola tentou estabelecer a antiga ordem, mas os crioulos não acreditavam. 4. Estabelecer uma união contra os espanhóis e criar uma associação territorial. 5. O objetivo desse congresso era estabelecer uma confederação e uma força militar comum das repúblicas hispânicas e decretar o fim da escravidão no continente, o que foi negado por 3 grandes nações: Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. 6. Mencionem um dos seguintes elementos: reflexos da expansão napoleônica na Espanha, difusão das ideias iluministas e liberais na América Latina, disputas por política na Espanha e na América Espanhola, o que proporcionou o surgimento das juntas locais revolucionárias, ampliação dos interesses políticos dos segmentos crioulo na ruptura do pacto colonial ou de privilégios metropolitanos, movimentos populares ou armados em prol da independência. Esse foi o sistematizar da página 89.